Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner, tô chegando na noite dessa quarta-feira para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. E apesar de eu ter que falar um pouquinho ainda sobre Hulk e Savarino nesse vídeo que eu vou falar, não vou pegar tanto nessa parte, mas eu quero falar para vocês a respeito do nosso tricolor na estreia do Campeonato Carioca. A gente vai trazer um pouco sobre esse assunto. Tem assunto também sobre Davi Terãs, o que o Fluminense vai fazer com o Peñarol nesse retorno aí doido do Davi Terãs, beleza? Nesse vídeo também não vou chamar a vinheta para poder a gente fazer um vídeo mais acelerado, né? De manhã novamente fiz um vídeo grande, 17 minutos, e eu tenho que me consertar com relação a isso aí, tá bom? Mas quero estar falando para vocês a respeito desses assuntos nessa noite e tem uma novidade também. Se você ficar até o final, você vai conhecer essa novidade, né, que saiu hoje lá no nosso Fluminense. Ainda não é nada relacionado ao canal Meu Tricolor não. Show de bola? Se você puder, deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário, aperta o botão de hypar e compartilha o nosso conteúdo nas tuas redes sociais. Show de bola? Bom, deixa eu começar falando a respeito de como que será o ataque do Fluminense no Campeonato Carioca. E aí, meus amigos, diante de todo o planejamento que a gente está fazendo nesse início de ano de 2026, a gente não contratou ainda um centroavante para poder, sabe, ser o centroavante de 2026. Só que tivemos o retorno de os retornos de alguns jogadores. E um dos jogadores que voltou para o nosso Fluminense é o centroavante Lelê. Quero estar falando para vocês aqui agora a respeito de Lelê. O ano passado o Fluminense emprestou ele para o Atlético Goianiense, foi um dos artilheiros do Atlético Goianiense na Série B, né? Conseguiu se encontrar ali em algum momento. A gente vem trazendo para vocês aqui no canal Meu Tricolor um pouco, sabe, da dificuldade de Lelê com o Fluminense. É um time grande, Lelê teve um grande destaque quando ele jogou no Volta Redonda no Campeonato Carioca, onde ele meteu 15 gols, né? O Germancano foi o artilheiro com 16 gols, e aí o Fluminense, né, teve o interesse em sua contratação. E aí teve uma lesão de ligamento cruzado no joelho, se recuperou e está de volta. Lelê vai fazer com que essa nova chance dele no Fluminense possa abrir portas para eles. Essa é a matéria que está noticiada lá no site GE. Abrir portas, quem sabe até mesmo dentro do próprio Fluminense. Porque é uma coisa muito interessante. A princípio o jogador não faz parte dos planos, ok? Ok. Mas quem é o técnico? Zubeldia. Quem é o centroavante? Lelê. Tá jogando no Campeonato Carioca. Vai jogar no caso? E aí se você for bem, será que você não muda a cabeça do treinador? Então, na verdade, é uma grande chance, é uma grande oportunidade, mais uma, para Lelê mostrar que tem potencial. Agora, caso realmente ele jogue e não caia nas graças da nossa torcida, não caia nas graças da comissão técnica do Zubeldia, ele, fatalmente, se ele for relativamente bem, ele vai abrir portas para outros clubes, tanto de Série A ou também de Série B, né? Então, o ano de 2026 vai ser um ano de muita oportunidade para todos os jogadores que não se firmarem no nosso Fluminense. Já está acontecendo uma movimentação muito grande e Lelê tem essa oportunidade de iniciar o Campeonato Carioca. A gente sabe que o Fluminense ele teve uma primeira apresentação no dia 2, é essa galera que está fazendo esse treinamento que vai iniciar o Campeonato Carioca, dia 14, contra o Madureira, tá? Já falei para vocês, a estreia será no Luso Brasileiro, lá no Campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, e Lelê, ao que tudo indica, será o centroavante que vai iniciar essa partida. Então, desde já, claro que Lelê Tano, vestindo a camisa do Fluminense, eu tô torcendo pro cara, porque na verdade a gente tem que torcer pro nosso Fluminense e quem tá lá vestindo a camisa. Então assim, tomara que o Lelê possa estar num novo momento, tomara que ele tenha, sabe, aquela oportunidade de fazer gol e faça gols para poder ajudar o nosso Fluminense, quem sabe já construir essa primeira vitória, porque começar vencendo é sempre muito bom para poder a gente, quem sabe, aí, voltar a ser campeão do Campeonato Carioca. Taça Guanabara e depois o Campeonato Carioca. Então uma grande oportunidade para Lelê, boa sorte desde já pro Lelê nessa nova oportunidade no Fluminense.
Quero estar falando agora para vocês a respeito de John Kennedy. John Kennedy também tem sido uma grande incógnita no Fluminense. Eu ouvi dizer agora que parece que tem uma conversa, não sei se foi oferecida ao Atlético Paranaense. O Fluminense, a princípio, não queria a permanência do JK, do John Kennedy. Só que o John Kennedy tem pedido para o Fluminense mais essa oportunidade, mais essa chance. Foi assim o ano passado. Fluminense, o ano passado, real que eu estou falando aqui para vocês, teve uma proposta basicamente irrecusável do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, time lá do Cauã Elias e também do Isaac Silva, moleque de Xerém que foi para lá. 6 milhões, se eu não estou enganado, 6 milhões ou 5 milhões de euros, com mais 3 milhões em bonificações e metas caso ele atingisse, caso se ele fosse, né, se ele batesse. Uma proposta realmente, sabe, que o Fluminense avaliou muito positivamente. O Fluminense queria ter feito o negócio. John Kennedy falou, deixa eu ficar, eu não quero ir. Então assim, oportunidade que o Fluminense teve hoje de se livrar do John Kennedy não quis ir para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E aí, novamente a gente vive essa situação com o John Kennedy. Voltou um pouquinho, né? Voltou 3 dias antes da segunda galera que vai se reapresentar amanhã, lá no CT Carlos Castilho. Amanhã a segunda galera volta. Dia 14 foi o último jogo do Fluminense de dezembro e a galera volta amanhã, né, a se reapresentar. E John Kennedy viria nessa leva, mas preferiu voltar 3 dias antes para se preparar. E a gente não sabe ainda como que vai ser essa questão do JK. Será que ele vai também iniciar o Campeonato Carioca? Será que ele vai se colocar à disposição do Zubeldia para ser também mais um atacante no Campeonato Carioca e aí fica tendo oportunidade Lelê e John Kennedy? Também não sabemos. A gente vai ter que esperar um pouco mais para poder ver como é que vai ser essas informações um pouco mais para frente, para poder a gente entender qual é o time que Zubeldia deve iniciar o Campeonato Carioca. Goleiro, laterais direito, esquerdo, os 2 zagueiros, né? A volância, o meio de campo e a questão dos pontas, do ataque, como que o Zubeldia vai preparar esse time para a estreia do Campeonato Carioca, tá bom? Então assim, caso o John Kennedy fique no Fluminense, eu torço também para que dê certo, cara. Mas são situações que tanto de Lelê quanto de John Kennedy que, pra gente meio que já deu. Mas se tiverem lá, a gente torce para que dê certo. Beleza? Queria estar falando para vocês agora sobre Davi Terãs, cara. Davi Terãs está numa situação complicada, tá lesionado e voltou do Penharol para o Fluminense. Algo que não poderia acontecer. Mas já que aconteceu, o Fluminense vai requerer do Penharol que o Penharol ele arque com o que é o correto no regulamento, que o jogador ele receba o seu salário integral pela equipe onde ele se lesionou. Então a estimativa é que o Davi Terãs se recupere dentro de 3 meses, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Quem vai pagar esses 3 meses de salário pro Davi Terãs? Tem que ser o Penharol. É que o Fluminense vai falar com o Penharol para poder ele fazer. O jogador se machucou aí. Era para você estender um pouco mais o contrato. Você tem que pagar esses 3 meses de salário pro atleta. E é salário integral do Davi Terãs. Após essa recuperação do Davi Terãs, aqui no Fluminense, o Fluminense vai ver o que vai fazer com o Davi Terãs. Porque infelizmente não encaixou, infelizmente não deu certo. O investimento alto na época, 14 milhões de reais, vindo lá do Pachuca, do México. Mas a gente vai ver o que vai ter que fazer com Davi Terãs, porque provavelmente na posição que Davi Terãs joga, não tem vaga nem nesse nosso Fluminense titular. Fluminense que terminou a temporada do ano passado, Fluminense que vai iniciar a temporada 2026. Então a gente tá nessa situação do Davi Terãs, onde o Penharol precisa pagar esses 3 meses de salário e o Fluminense depois vai dar um rumo na vida do Davi Terãs. Show de bola? Para poder a gente finalizar esse vídeo, 2 assuntos muito rapidinho. Hulk e Savarino. Primeiro eu quero falar de Hulk. O Fluminense ainda não desistiu da contratação do Hulk. Trouxe para vocês de manhã o vídeo onde foi falado todos os prints lá do Hulk e um dos tópicos o Hulk fala: vou cumprir o meu contrato com o Atlético Mineiro. E aí se ele vai cumprir, ele tem contrato até 2026.
Dia 11 agora, domingo, inicia o Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro e Betim, lá na Arena MRV. Hulk está treinando normalmente lá no Atlético Mineiro. A gente sabe que a imagem arranhou, a relação azedou lá com o Galo. Tudo isso que foi falado, mas enquanto não sair nada mais claro, a gente vai ficar aqui no canal Meu Tricolor com esse comportamento. O Fluminense até aguarda, é o plano A do Fluminense para 2026. Mas o Fluminense tem que ter um plano B. O Fluminense tem que ter um plano B para poder se movimentar no mercado do futebol brasileiro, tá? Mas ainda não desistiu de Hulk. Vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, se tiver próximos capítulos, ok? Savarino já chegou no Rio de Janeiro, tá? Vai ter uma reunião, parece que amanhã, nessa quinta-feira, com a diretoria do Botafogo para definir o seu futuro. E o que eu fiquei sabendo hoje é que até sexta-feira uma definição será tomada, tá? Se ele fica no Botafogo ou se ele vem para o Fluminense nessa negociação aí com o Davi, o Wallace Davi, beleza? Então eu queria estar passando para vocês, também não está fechada essa negociação entre Fluminense e Savarino. Tá tudo certo entre Botafogo e Fluminense, mas entre Fluminense e Savarino ainda não. Savarino quer conversar com a comissão técnica, novo treinador e a diretoria amanhã nessa quinta-feira, e aí depois vai chegar numa conclusão final para ver como é que vai ficar o seu futuro no futebol brasileiro. Beleza pura? Queria te agradecer por mais um conteúdo. A gente volta amanhã. Ah, você ficou até o final? Vambora, vamos de surpresa. O Fluminense registrou o zagueiro James no boletim informativo diário, no BID. Isso significa que o James, que já está treinando com essa equipe que se reapresentou desde o dia 2, o James está liberado para poder fazer a sua estreia pelo Fluminense, quem sabe contra o Madureira no dia 14 e já começar a sua trajetória do nosso Fluminense. Então, ó, James tá ok. Ainda quem não tá ok é o Guilherme Arana, mas em breve estará e vamos ver se o Arana joga o Carioca ou se o Arana é preparado para o Campeonato Brasileiro. Tamo junto? Beijo no coração, a gente volta amanhã, nessa quinta-feira, com muitas informações do nosso Fluminense. Um abração, fica com Deus.